Que tipo de investidor você é? Cada pessoa tem um pensamento diferente a respeito de investimentos. E por isso, cada um busca um estilo próprio na hora de investir. Existem pessoas que se expõem mais ao risco e não se importam em ver seu patrimônio variando de preço. Para isso, elas buscam entender mais a fundo também sobre alguns tipos de investimentos um pouco mais arriscados. E por vezes acabam sendo um pouco mais arrojados em busca de rentabilidades maiores, ainda que não tenham uma boa previsibilidade dos investimentos. Tem também aqueles que possuem uma tolerância menor ao risco e não suportam ver que o dinheiro aplicado 10 minutos atrás agora vale um pouco menos. E é assim que muitos acabam perdendo dinheiro no mercado financeiro. E por conta dessa aversão ao risco, essas pessoas não veem problema em se manter em um investimento mais estável, mesmo que tenha uma rentabilidade menor, desde que seja mais seguro e previsível. Em geral, quem tem esse perfil de investidor acaba preferindo investir quase que exclusivamente somente na renda fixa, essas bastante seguras, como o Tesouro Direto, por exemplo, ou algo semelhante, e eu nem vou citar os que investem na poupança, já que quem está aqui assistindo esse vídeo, eu presumo que já esteja num outro patamar. Mas já fica aqui uma dica só entre a gente, tá? Mas pode falar também para quem você conhece que porventura invista numa poupança. O Tesouro Direto, além de pagar mais que a poupança, é ainda mais segura que a poupança. Nenhum banco é tão seguro quanto o Tesouro Direto. Fica a dica. Mas mesmo quem tem um perfil mais arrojado e é mais experiente com os investimentos, pode ser que seja necessário ter um recurso separado para algum propósito e adotar para esse recurso em específico um perfil mais conservador, em caso de necessidade de liquidez no curto prazo. Liquidez nada mais é que retirar o recurso que está aplicado no seu investimento e transferir para sua conta, ou mesmo sacar esse dinheiro. Mas tem também aquele perfil, digamos, nem lá nem cá, que se expõe ao risco controlado, mas que também busca diversificar em ativos mais seguros de renda fixa. É o tipo de perfil que busca retornos maiores, ao mesmo tempo que fica mais tranquilo por saber que possui uma parte pré-determinada dos recursos em uma renda fixa. Sempre que vamos abrir uma conta em uma corretora, temos que responder algumas perguntas para determinar qual o nosso perfil de investidor. Todas as corretoras são obrigadas a captar informações sobre a tolerância ao risco e a experiência de cada investidor. As corretoras repassam para a CVM todas as respostas que são passadas nesse questionário. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que é responsável por regular todo o mercado de investimentos no Brasil. E aí, dependendo das respostas, a corretora libera o acesso aos investimentos que estão mais adequados ao perfil de risco que ficou determinado a partir das respostas desse questionário. Se o seu perfil de risco for muito conservador, a corretora pode não permitir que você realize alguns tipos de investimentos, por não serem compatíveis com os seus objetivos. De certa forma, isso até ajuda você, caro investidor, a fazer escolhas mais assertivas, conscientes e com um grau de risco compatível com a resposta que foram dadas nesse questionário. Por outro lado, isso também pode impedir você de buscar uma diversificação em investimentos que a corretora classifique como um pouco mais arriscados, principalmente se quiser colocar um pezinho na renda variável. Para isso, será necessário refazer o questionário apresentando um perfil um pouco menos conservador. No meu caso, eu busquei responder o questionário apresentando um perfil bem arrojado, mais voltado ao risco, para que a corretora não me impedisse de fazer algum tipo de investimento. Você pode responder conforme ache mais adequado, mas presta atenção aqui que eu vou dar um spoiler de como que é esse questionário. Aqui eu peguei o questionário da Nuinvest, mas as outras corretoras seguem mais ou menos o mesmo padrão. Eu vou refazer o teste e para que a corretora me encaixe em um perfil de menor risco, eu respondi da seguinte maneira: quando você quer usar a maior parte do dinheiro dos seus investimentos? Eu coloquei aqui em mais de 3 anos, para que a corretora veja que eu penso no longo prazo. Você já tem pelo menos 6 vezes o valor dos seus gastos mensais para cobrir algum imprevisto? Eu respondi que sim. Qual a sua renda mensal média? Aqui não tem uma resposta correta. Coloque a sua. Com qual frequência você investe parte da sua renda? Eu coloquei sempre para mostrar que eu consigo me planejar todo mês para fazer meus investimentos. Aproximadamente quanto você tem investido na poupança, Tesouro Direto, CDB ou outro tipo de renda fixa? Coloque o valor que você tem e caso não tenha, ou deixa zero ou marca aqui que não tem. Aproximadamente quanto você tem investido em ações, ETFs, fundos imobiliários, derivativos ou outro tipo de renda variável? Coloque o valor que você tem nesses investimentos. Quanto risco você topa correr com
considerando o seu objetivo. Como eu quero passar um perfil mais arrojado e que a corretora me libere todos os tipos de investimentos que eu posso fazer, eu coloquei muito porque meu objetivo é ter uma rentabilidade maior e arriscando mais. Sua formação ou a experiência profissional te ajuda a entender mais sobre investimentos? No meu caso, a experiência profissional, já que eu não sou formado na área de economia. Como você classificaria o seu nível de conhecimento sobre investimentos? Básico, intermediário ou avançado? Eu coloquei avançado tanto por ter esse conhecimento, quanto por também querer que a corretora me classifique com um perfil de risco mais arrojado. E aqui ela pede para autenticar colocando a sua senha. Depois que colocar sua senha, o seu perfil já vai estar definido. E tá aqui, eu fui classificado como nervos de aço pela Nuinvest. Esses são alguns exemplos que você pode encontrar nesse questionário. Como eu mostrei, você tende a receber uma classificação mais elevada se a maioria das suas respostas for no sentido de mostrar que você já tem alguma experiência no mercado financeiro e que está disposto a aplicar um investimento que possui uma maior rentabilidade, ainda que tenha um maior risco. Em geral, o perfil das pessoas costuma ser o seguinte: imagina a Dona Rosa, perto de se aposentar, com seus 60 anos de idade. Ela já possui um patrimônio guardado e não quer correr riscos. Ela só quer viver da renda daquilo que acumulou ao longo da vida. E já entendeu que no caso dela, não vale a pena comprar um imóvel para alugar e viver da renda desse imóvel. Ela não quer fazer investimentos arriscados e vai dar prioridade para investir a maior parte em renda fixa e eventualmente uma menor parte em outros investimentos que juntos pagam mensalmente um valor acima da inflação suficiente para ela não ter mais que trabalhar. A Dona Rosa é um caso típico de um perfil mais conservador e dependendo das respostas que ela dê no questionário, pode ser que a corretora a impeça de fazer alguns investimentos que rendem acima da média. Agora vamos ver o caso do João. Ele tem 40 anos, é concursado, tem uma vida financeira estável e está acumulando patrimônio pensando em trocar de emprego ou abrir uma empresa nos próximos anos. E não quer passar aperto financeiro durante essa transição. Ele está disposto a ter um rendimento um pouco acima da média, mesmo tendo um risco, digamos, controlado um pouco maior. Ele vai ter uma boa parte dos recursos em renda fixa, mas vai se informar bem e diversificar um pouco mais, inclusive em renda variável, comprando ações de empresas mais consolidadas. O perfil do João é moderado e a corretora pode permitir que ele faça investimentos com um risco um pouco maior que aqueles da Dona Rosa. E agora vê o caso da Maria. Ela tem 20 anos e ainda está na faculdade, mas já ganha uma graninha no estágio e pensa em abrir uma empresa depois que se formar. Ela quer começar a formar o próprio patrimônio e não tem aversão ao risco, já que ela busca entender bem onde que ela está investindo e ela sabe que uma queda nos ativos pode significar uma oportunidade para ela aproveitar e comprar mais. Nesse caso, a Maria entende bem sobre os tipos de investimentos que ela está fazendo e ela não se importa com a variação no curto prazo no preço dos ativos dela. Ela vai responder o questionário e provavelmente ela vai receber uma resposta de que ela tem nervos de aço, igual eu mostrei aqui. Assim, a corretora não vai impedir que ela faça algum tipo de investimento, mesmo que seja aqueles mais arriscados. Eu dei esses exemplos, mas aceitar ou não se expor ao risco não tem necessariamente a ver com a idade da pessoa. Eu citei apenas exemplos em geral, mas independentemente de qual perfil você for classificado, o importante é você entender onde que você está investindo, para diversificar os seus investimentos em busca da sua segurança financeira que eu falei nesse vídeo aqui. E presta atenção, não é porque o seu perfil foi classificado com um grau mais elevado que então você vai sair fazendo besteira com seu dinheiro, aplicando em investimentos que não fazem sentido para você. Ou pior, até mesmo aqueles investimentos que você nem procurou entender como que funciona. Mas eu julgo ser importante ter todas as opções disponíveis na hora de investir, até mesmo para quem tem um perfil mais conservador, já que a partir de agora você vai se informar melhor sobre os investimentos e oportunidades podem surgir para que você possa diversificar mais os seus investimentos. E é por isso que eu acredito que é mesmo muito importante não ficar apenas naquela renda fixa conservadora e buscar aprender sobre outros tipos de investimentos para aproveitar oportunidades quando surgir um momento favorável para isso, ainda que seja para colocar uma pequena parte dos seus recursos. Comenta aqui para mim qual é o seu perfil de investidor e até o próximo vídeo.